hoje eu tô de verde esperança. Tô aqui, ó, quase da cor do cenário. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Tá começando mais uma Vida Não Para pra todo o Brasil. E claro que você é o meu convidado, a minha convidada. Você lembra do nosso número? Lembra ou não lembra? Anota aí então, que eu vou te ajudar. 419-8793-6281 é o número pra gente bater aquele papo, pra você interagir, inclusive, com as nossas entrevistas, tá? Quero tua opinião, quero tua dúvida, manda pra gente por esse número que tá aqui. Vamos falar das crianças? Porque tem muito adulto que acha realmente, que tem a certeza absoluta que tristeza constante, perda de interesse pela vida, são sinais de depressão em adultos e que criança não sofre disso. Isso, quando criança começa com esses sinais, é muito mimimi. Pera lá que a situação pode estar muito séria dentro da tua casa, dentro do teu lar, e você nem está percebendo, não está dando a importância que deveria. Especialistas alertam que crianças podem desenvolver depressão. E o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Porque se você não trata isso no início, você já imaginou como vai ser a adolescência dessa criança? É disso que a gente vai falar. Esses sinais são de alerta e quando os pais... E é exatamente esse o ponto. Quando os pais devem se preocupar? Agora, já. A gente vai solucionar isso e vamos te ajudar. Combinado? E vamos falar sobre ele, o temido carboidrato. Ele é vilão de verdade? Ou ele é aquele aliado que muita gente pinta como vilão? Muita gente acredita mesmo que tem que cortar carboidrato de qualquer maneira. Você imagina que a farinha é consumida desde antes de Cristo. Imagina isso. E de repente você vai lá e pum, simplesmente corta da tua dieta. Será que você vai realmente melhorar a tua saúde mandando o carboidrato embora? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E já que eu estou nesse tema, é o seguinte... Já que estamos falando sobre isso, vamos falar sobre alimentação. Só que eu vou falar da alimentação dos bebês. Quando as crianças são muito pequenininhas, há a dúvida que surge na cabeça da família inteira. Peraí, introdução alimentar, como ela deve ser feita? Pai e mãe normalmente têm essa preocupação. O vô e a avó já querem tacar um feijão na goela da criança. Será que é assim? Será que foi assim na sua casa também? Tentar segurar o vô e a avó para que essa introdução alimentar seja feita com parcimônia? É isso que a gente vai ver agora. Um bebê, ele começa a comer por volta dos 6 meses. Então eu recomendo que ali por volta de 5 meses e pouco do bebê, a família já comece a levar ele para os momentos de refeição. Nesse momento, o nosso objetivo aos 6 meses de idade, 7 meses de idade, é que o bebê conheça os alimentos. Então hoje nós temos algumas recomendações sobre a forma de oferecer os alimentos. Então a gente tem uma maneira que é o método tradicional, onde o adulto amassa bem os alimentos, né? Então ele que vai ser o ator principal ali, ele amassa e dá para o bebê. A gente tem outro modo, outra abordagem que é o BLW. Então essa abordagem, ela dá a oportunidade do bebê se autoalimentar. Foi um processo longo, desafiador, né? A gente sabe o quanto precisa ter paciência, porque tem dias que dá tudo certo, tem dias que não dá certo, mas o mais importante é que ele tenha essa vivência de saúde. O mais importante é que ele tenha essa vivência de encostar nos alimentos e de experimentar, né, diversos alimentos saudáveis. Acho que a introdução alimentar ela é muito importante quando a gente percebe que determinado momento da fase da criança que ela começa a escolher o alimento, ela começa a escolher o cardápio e a escolha da criança é um alimento saudável, a gente percebe que o nosso trabalho foi bem feito. Então, a decisão da comida saudável não é dos pais, é da criança. Então, a introdução alimentar, ela é crucial. É persistência, paciência, mas ao mesmo tempo saber que o que ele está comendo, de fato, vai nutri-lo.
Ai, que fase mais boa da descoberta dos sabores. Pois é, depois dessa fase, a criança vai ganhando uma independência que muitas vezes ela se mistura com a falta de lucidez dos pais. Como se a criança fosse independente, tivesse aí o seu humor próprio, tivesse a sua tristeza própria e que os pais entendessem que eles não podem interferir nisso. Só que não é bem assim. Existem mudanças de humor, existem tristeza frequente, uma irritação que sobe pelas paredes e muitas vezes o desinteresse pelas brincadeiras. Esses sinais são sinais que a gente tem que perceber e tem que ligar o alerta. As bandeiras vermelhas, as red flags, elas estão aí, balançando na nossa cara e a gente precisa entender que isso pode ser depressão infantil. Eu vou conversar aqui com a psicóloga Raquel Londo Fontoura, que está aqui com a gente. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Boa tarde. Para a gente entender como isso funciona na cabeça das nossas crianças e como nós temos que perceber isso. Porque nem sempre é uma questão de, ele sempre foi assim. Esse é o jeitinho dela. Não é bem assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então manda a tua mensagem pra gente, que a gente vai colocar no telão aqui e vamos discutindo o tema juntos, tá bom? Bem, para começarmos, né? O que é sinal de que tem alguma coisa muito errada? Então, é muito importante você prestar atenção, né, no teu filho, no comportamento do seu filho, né? Porque a primeira coisa é a mudança no comportamento. Né? Então, aquela criança que era mais agitada, era mais sorridente, brincalhona, ela para de participar das brincadeiras, fica mais isolada, se afasta dos amiguinhos. Isso já é um sinal de depressão, né? É muito comum ter tristeza no desenvolvimento emocional da criança, né? Mas quando ela dura por um momento mais longo, a partir de 2 semanas, é importante a gente ficar alerta. Tem alguma idade em que isso pode acontecer com mais frequência? Porque existe ali a primeira infância, depois a segunda infância, depois já vem a pré-adolescência, né? Com seus 9, 10 anos, aí o humor já muda mesmo, porque a criança está evoluindo, ela está deixando de ser criança, mas ela ainda não é um adulto. E aí fica naquele meio termo, uma briga interna dela com ela mesma e com a família inteira, né? Sim. É possível reparar que muitos sintomas de saúde mental, de problemas mentais, acontecem antes dos 14 anos. Então é sempre importante ficar alerta, né? Que nem você comentou a questão do mimimi, de parecer que é mimimi, só tá um pouco chateado. A tristeza, ela é normal na infância, ela faz parte do desenvolvimento emocional. Mas quando ela acontece por um período maior de tempo, a gente tem que começar a ficar alerta, porque daí a criança começa a mudar o apetite, a falta de interesse nas brincadeiras, né, se isolar. Então, não tem uma data exata. Entendi. Mas... A gente que tem que estar alerta com os sinais, né? Tem participação dela, Lucimar Zanqueta, querida, bem-vinda. Ela que fala de Limeira, São Paulo, com a gente. A minha neta tem 8 anos e está com depressão. Ela tem que passar por um psiquiatra. Aqui a Lucimar abrindo o coraçãozinho dela e contando um pouco da netinha de 8 anos. O que você aconselharia aqui para ela? Sim, é muito importante procurar o psiquiatra infantil, fazer acompanhamento, né? Se precisar de acompanhamento medicamentoso, é muito importante procurar um psicólogo, porque através, né? Tem 8 anos, já é grandinha, mas através de brincadeiras, do lúdico, né? É importante sempre trabalhar, sempre conversar, prestar atenção, né? Então, o psicólogo também pode ajudar nesse caso, O psicólogo né? também é essencial para ajudar. Então, fazer a terapia seria também essencial. Quer dizer, o psiquiatra, ele é aquele profissional habilitado a medicar o paciente se for a necessidade, tá? E aí o psicólogo entraria para fazer esse suporte, é isso? Exato, o psicólogo entraria para buscar a causa, né? Tratar a causa diária do que está acontecendo. Que pode acontecer por conta de um acontecimento grande na vida da criança, o histórico familiar também de depressão, mudança grande na rotina. Então, o psicólogo vai pegar esses fatores e trabalhar.
A gente crê muito que a vida ela tem que ser perfeita. Que a gente tem que ter alegria todo dia, que a nossa vida tem que ser linda todo dia, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Um dia você tem os teus altos, no outro dia você tem os teus baixos, mas a gente tem que tentar manter um equilíbrio, né? O que você diria para aquele pai e para aquela mãe que tenta fazer o melhor dia da vida da criança todos os dias? A criança nunca se frustra. Então, hoje em dia a gente tem, né, psicologia positiva, de não dizer não, É muito importante que a criança se frustre. É muito importante que a criança se frustre, porque daí, em um ambiente controlado, porque a gente pode, né, ajudá-la a lidar com essas emoções. A criança, ela não tem um desenvolvimento emocional, né, ela está formando ainda. Então é importante a gente orientar, é importante acolher, principalmente um dos principais sinais, né, que aparecer, a gente acolher, a gente explicar o que está acontecendo, para que a criança entenda, né, sobre os sentimentos. A frustração faz parte da vida. Exato. Né? Quando você tem aí, às vezes a gente tem muito isso, né? De, nossa, minha infância foi tão perfeita, foi tão maravilhosa e a minha vida adulta tá tão difícil. É porque a vida sempre foi difícil, né? Às vezes a gente faz um cenário na vida da criança e de só coisas boas, né? E a gente tem que mostrar que o mundo não é tão cor-de-rosa, assim. Tem mais uma participação aqui. Vamos lá, vamos para Natal, Rio Grande do Norte. Leonice, bem-vinda! Eu tenho 2 filhos e quero saber o que posso fazer como mãe para evitar a depressão dos meus filhos. Sou a Leonice de Oliveira, da cidade de Natal. É muito importante que as crianças socializem com outras, que as crianças brinquem ao ar livre, que as crianças façam atividade física, porque hoje em dia, cada vez mais elas estão na internet, nos jogos, né? Isoladas no quarto, sozinhas, ainda mais depois da pandemia. Então é muito importante que elas socializem, que elas façam passeios, vão a parques, façam atividade física, né? E isso, por mais que a atividade física ajuda muito, né? Os pais, às vezes não, gente, isso é quase que rotineiro. Você trabalha a semana inteira, chega fim de semana, você está assim, ó, só o pó da gaita. É ou não é? Tá ali, ó, o Batman já foi, ficou só a capa dele, não é assim? E aí você só quer descansar, quer de perna pra cima, assistir um filme, né? Mas a criança, ela quer uma outra atividade, porque ela ficou a semana inteira na escola. E aí aquele contato que ela deveria ter com o pai, ela acaba não tendo, porque o pai está num outro ambiente, a mãe está num outro ambiente, ela está ali na frente da TV, no videogame, nas telas, né? Então usar o fim de semana, por mais cansaço que nós tenhamos, por mais dificuldade que nós sintamos, sair com eles, fazer atividades diferentes, ir numa pracinha brincar já é um ganho. Isso, outra coisa que ajuda muito, que a gente usa muito no consultório, é jogos de tabuleiro, brincadeiras assim antigas, sabe? Que tem mais contato físico, tem mais olho no olho, interação, né? Isso ajuda muito, né? Transmite muito afeto, né? Mais do que o celular, o videogame. Apesar de ser bom para o desenvolvimento de alguma parte, né? É isso aí, eu queria te agradecer, Raquel, muito, muito, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, portas abertas para você voltar quando você quiser. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Viu só? É isso, viver isso. Nem todo dia é bom, mas que bom que alguns dias são bons. Pensa nisso. Eu vou para um intervalo super rápido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre carboidratos, aqueles vilões, a gostosura, que às vezes você tem que cortar a batatinha, o macarrão, o arroz. Mas será que precisa mesmo? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você aí olhando para a batatinha e pensando, não é a frita, hein? É a batatinha que tá lá crua ainda. Pensando, eu não vou mais comer batatinha. Daí você olha pro arroz e fala, eu não vou mais comer arroz. Olha pro pão e faz assim, sai pra lá, pão, não quero saber de você. Deixa eu te contar uma coisa, aquele carboidrato que você rejeita hoje pode ser teu parceiro de amanhã. Vamos fazer o seguinte, vamos entender como que ele age no nosso organismo?
claro, com parcimônia, porque tudo tem que ter equilíbrio nessa vida, né, meus amigos? Eu vou conversar aqui com a Ângela Federal, que é nutricionista, e vai tirar a nuvem dos nossos olhos. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, vamos falar primeiro por que as pessoas sempre tiveram essa visão, e isso aumentou alguns anos, né? Por conta da internet e de toda a culpa que muita gente joga em cima do carboidrato, falando que ele é vilão da dieta. Não é bem assim. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente precisa começar essa conversa separando dois grupos aqui. Alimentos de produtos alimentícios. Então, quando a gente fala em alimento, é aquilo que vem da natureza, aquilo que é natural, aquilo que Deus criou e disse que era bom. Produto alimentício é aquilo que deriva da indústria, que é feito de forma totalmente química, completamente industrial. Aí aqui a gente já começa a dividir o que seriam cardápios bons de cardápios não tão bons ou ruins mesmo. Então, quando a gente entende essa diferença, só a partir disso a gente já consegue uma série de respostas bem simples e bem práticas. Certo. Vamos já emendar a tua resposta aqui na conversa do Carlos, meu xará, o Carlos que fala de Curitiba aqui com a gente. Tudo bem, Carlos? Carla, até que ponto o carboidrato é vilão na dieta para quem treina todo dia? Opa. Acho que nesse caso já não é vilão, né? Não, e na verdade, quando a gente volta para aquele grupo de alimentos, vilão nunca. O segredo em toda a área alimentar é o equilíbrio, a frequência e a quantidade. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver os alimentos como aliados e não como vilões. Obviamente que se a gente escolher se alimentar somente de um alimento todos os dias, o dia inteiro, a gente vai ter problemas com ele por mais saudável que ele seja. Então, se a quantidade for equilibrada, essa questão de tribunal dos alimentos, terrorismo nutricional, onde existe o vilão e o aliado, o herói e o vilão, a gente acaba não sentando nessa cadeira, porque não precisa. Então, no caso da atividade física, com certeza o carboidrato é um aliado, porque ele é um alimento energético. O objetivo do carboidrato é gerar energia. Então, se fala muito assim, o problema do carboidrato é a caloria. Na verdade, não, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então, caloricamente, eles têm o mesmo peso, mas eles não têm a mesma função. Eles têm motivos diferentes para existir. O carboidrato é energético, a proteína é construtora. Então, quando a gente entende essa diferença e equilibra a nossa alimentação, a gente só vai ter benefício. Porque, veja bem, quando você tira o carboidrato, né? Eu já fiz isso e eu imagino que outras pessoas também já tenham feito para pelo menos entender o que ele faz no corpo da gente. É um cansaço, é uma fadiga, é um negócio assim que você vai literalmente se arrastando para o teu dia. É um mau humor. É um mau humor. É um Daí, intestino que não agora funciona. eu vou fazer exercício. Você não tem força, meu amigo, nem para levantar o dedinho da mão aqui, ó. O intestino não funciona direito, a tua pele sofre, a tua energia muda, teu cérebro não processa tão bem, você começa a ter problema de memória, você começa a reclamar que teu cabelo está caindo, que a tua unha está ficando fraca, porque o nosso organismo ele precisa da diversidade nutricional. E nós temos na alimentação 3 macronutrientes, que é carboidrato, proteínas e gorduras. Esses macronutrientes, a diferença deles é a função e o valor calórico. Então, carboidrato e proteína têm o mesmo valor calórico. A gordura em 1 grama tem 7 calorias. 9 calorias, desculpa. O álcool que tem 7. Então, a gente acaba percebendo que a função deles é diferente. Mas isso não faz com que um seja pior ou melhor que o outro. Todos são necessários em quantidades adequadas. É isso aí. Tem mais uma participação? Vamos lá. A Gabriele de Joinville, Santa Catarina. Bem-vinda, Gabriele. Boa tarde, Carla. Eu posso comer carboidrato em todas as refeições? Eu treino 3 vezes por semana. Dependendo do carboidrato, pode.
Quando a gente fala em quem pratica atividade física, e aqui daí é difícil a gente dizer, né? Precisa comer tanto de carboidrato quem faz atividade física, porque depende da atividade física, depende da modalidade, depende da intensidade, depende da frequência, depende do tempo que pratica. Então, tudo isso varia bastante. Mas a indicação, a preconização é de 3 gramas a 12 gramas por quilo por dia. Então, você pega o teu peso e multiplica, por exemplo, por 3 gramas. Essa seria a quantidade mínima de carboidrato por dia. Então, para uma pessoa que pratica atividade física. Agora, de repente, alguém nos assiste e diz, mas eu faço muita atividade física em alta intensidade, com uma frequência muito grande. Então, você vai aumentando conforme a tua demanda, conforme a tua necessidade. Me explica essa conta de novo. Eu vou pegar o meu peso. Você pega o teu peso e você multiplica ele por 3, se você for usar 3 gramas. Tá. Se a pessoa pesa lá, né? Não é meu caso. Gostaria, mas não é meu caso. Digamos que a pessoa tenha 50 quilos. Isso. Ela vai multiplicar por 3. Isso. Ela vai consumir 150 gramas de carboidrato por dia. Ah, então eu tenho que dividir esses 150 nas minhas refeições. Exatamente. Se eu tomo café da manhã e almoço e praticamente nem janto, eu vou distribuir no meu café da manhã e no meu almoço. Isso. Seria 75 gramas de manhã e 75 gramas no almoço. Isso. Mas a gente tem que lembrar, e daí aqui é difícil a gente começar a tentar fazer isso muito de forma caseira, porque, então eu vou pesar meu carboidrato, por exemplo, eu vou pesar a minha batata e vou comer 75 gramas, aquela batata que você falou no começo, 75 gramas na hora do almoço e 75 gramas na hora do jantar. Mas a batata não é 100% carboidrato. Entende? Então, ela tem outros nutrientes ali, né? Carrega outros tipos de macro também. Então, ela é predominantemente carboidrato. E dependendo do tipo de batata, muda inclusive índice glicêmico e tal. O mesmo acontece com a proteína. Normalmente as pessoas falam, na proteína, por exemplo, a gente fala de 1,5 gramas por quilo até 2 gramas por quilo. Então eu vou comer lá 120, 160 gramas de proteína. Então eu vou pesar minha carne e bater. Não é assim a conta. Né? Então não é assim que funciona. O segredo é, se ela for consumir carboidrato, que ela escolha alimentos de verdade, preferindo os carboidratos complexos, que são os integrais, que trazem não somente a energia, mas muito volume nutricional, ajudam no trânsito intestinal também, frutas, vegetais. Então, nós temos carboidratos em todos esses alimentos. Toda vez que a gente entra num radicalismo, a gente perde. É isso aí. Joana, do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. O carboidrato afeta o processo de emagrecimento? Vamos lá. Aqui ela já quer saber da questão de perder peso. Essa pergunta é excelente, porque o segredo do emagrecimento é muito simples, é déficit calórico, ou seja, eu preciso consumir menos calorias do que o meu corpo gasta. Então, se o meu corpo gasta 2.000 calorias por dia, se eu comer 2.100, vai sobrar 100 calorias por dia, e isso vai aumentar o meu depósito, né, de gorduras, no caso, que são os adipócitos. Agora, se eu tiver 2.000 calorias de gasto energético e consumir 1.800, 1.600, eu estou fazendo déficit, certo? E isso a longo prazo gera perda de peso. Mas vamos lá. Para perder 1 quilo de gordura, eu tenho que transformar em energia 7.700 calorias. Nossa, então, é muita coisa. Então, é um processo. Toda vez que eu caio nessa, tipo, eu vou tirar tudo, não vou comer mais nada, aquela coisa, eu até tenho uma resposta, porque o meu organismo aciona as reservas e eu perco peso. O problema da exclusão do carboidrato é o efeito rebote. Que é o efeito sanfona, que é aquele momento que quando você está cansado, se arrastando, mal-humorado, querendo bater em todo mundo, você volta a comer e perde o controle. Então, se for algo que você faz controlado conscientemente, o carboidrato vai ser aliado do emagrecimento. Olha só, quem tá com a gente é Elisa de Guaraciaba, Ceará. A gente tá em tudo quanto é canto nesse Brasil, agradecendo todo mundo que manda mensagem. Muito obrigada. Olá, boa tarde, Carla. Por que depois do almoço eu sinto sono? É devido ao carboidrato? Quando a gente pensa em relógio biológico, algumas pessoas chamam de ciclo circadiano, a gente tem alguns momentos de disparada de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que dá uma ativada. E a gente normalmente tem uma nova disparada, mas no meio da tarde, quando liga de novo, tipo, para o segundo tempo.
na maioria das vezes, não está vinculado ao carboidrato esse cansaço. Inclusive, a sobremesa, ela veio para ativar, para liberar esse açúcar na corrente sanguínea, para trazer de novo essa energia que a gente acaba não tendo logo depois do almoço. É bom observar se o volume da refeição não está muito grande. Provavelmente. Então acaba tendo lógico que a gente não deixa de ter circulação sanguínea no corpo todo, mas acaba tendo uma concentração maior na digestão e acaba tendo um cansaço, um bocejo mais frequente. Então, quando a gente come, digamos assim, o nosso corpo começa a trabalhar e as nossas funções voltam para a digestão. Então, digamos assim, que tá todo mundo concentrado ali para fazer a digestão no nosso estômago, né? A nossa atenção, a nossa energia. E aí, dá aquela baqueada, dá aquele sono, como ela disse. E aí, se a gente comer um pouquinho menos na hora do almoço, não comer aquela quantidade muito grande, que vai pesar, você vai ficar mais lento mesmo, melhora essa disposição, então? Melhora. E também tem, né, alternativas que a gente pode utilizar, alguma cafeína no pós-almoço, mas isso para o caso de pessoas que não tenham anemia ou tenham problema de absorção de ferro, porque a cafeína acaba atrapalhando essa absorção um pouquinho. Entendi. Então, um chá preto, um chá verde, mesmo um cafezinho, é uma alternativa para dar aquela ligada de novo, é um estimulante, mas é algo natural do organismo. Então, observar, será que eu estou comendo muito nessa refeição, concentrando um volume muito grande, ou de repente as escolhas que eu estou fazendo na minha alimentação não estão me gerando energia, estão me tirando energia? Então, às vezes, não está faltando nutrição, também tem esse ponto. Pronto, resolvido. Quero te agradecer, muito obrigada, foi muito legal essa conversa, viu? Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada. Você de casa, Vision X, porque aguenta aí que tem mais, tá? Aguenta aí que tem mais pra vocês. Com o passar do tempo, a visão começa a mudar. Primeiro, você afasta o celular, depois aumenta a letra, depois começa a evitar a ler. Os olhos ardem, coçam, lacrimejam, ficam secos, cansados. Quando a visão enfraquece, sua independência enfraquece junto. E ninguém quer depender dos outros para tudo. É por isso que você precisa do Vision X. Me sentia muito mal, assim, a minha visão muito ruim, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, assim, com as luzes tudo acesas, não enxergava direito, não via nada. Mas graças a Deus, eu via propaganda na TV, tomei o Vision X, graças a Deus, estou chegando maravilhosamente bem. Toma o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Para mim foi um excelente, se é bom para mim, é bom para todos. Tenho certeza disso. Vision X é um suplemento 100% natural, desenvolvido para auxiliar na saúde da sua visão, combatendo o ressecamento, a ardência e a sensação de vista cansada. É apenas uma cápsula por dia. Simples, prático e feito para quem quer continuar enxergando com conforto e segurança. E quem usa, sente a diferença. Fui a ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. Então hoje a minha vista está quase 100% boa. Ligando agora, você ganha kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E você ainda paga parcelado e sem juros com o seu cartão de crédito. Mas é só para quem ligar agora. 0800 777 0190. Não aceite perder sua autonomia. Não aceite depender dos outros. Cuide da sua visão hoje mesmo. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Quero saber de você uma coisa. Você sabe a diferença entre a contribuição daquele que é autônomo, trabalha por conta própria, e daquele que resolveu se tornar um MEI com CNPJ? Daqui a pouco, no quadro Seu Direito, Seu Futuro, eu volto já. Você que decidiu trabalhar por conta própria e você que resolveu se tornar um microempreendedor individual, que tem lá o seu MEI e seu CNPJ. Você sabe quais são as diferenças na contribuição?
Pois é, tem muita gente que tem essa dúvida, inclusive quem é autônomo nem sabe que precisa contribuir. Deixa eu te contar uma coisa. Vou chamar você agora, nesse momento, para ficar de olho aqui no Dr. Fabrício Kleinbin, que ele vem com dicas ótimas para você que está vivendo MEI ou que vive ainda como aquele autônomo que não tem muita responsabilidade com o seu direito e o seu futuro. Oi, gente. Eu sou o Fabrício Kleinbin, advogado especialista em direito previdenciário. E hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença entre a contribuição do autônomo e do MEI, o microempreendedor individual. Quando que compensa um e o outro caso. Existem diversas categorias de autônomos na Previdência Social. Duas das mais conhecidas é o contribuinte individual, que é o nome técnico do autônomo, e o microempreendedor individual, o tão conhecido MEI. Antigamente, só existia o autônomo. Esse autônomo recolhia numa alíquota de 20% do salário de contribuição. Se ele quisesse, portanto, ter uma aposentadoria de R$4.000, ele paga 20% de R$4.000, o que dá R$800 por mês. Como o governo federal percebeu que nem todas as pessoas tinham condições de recolher tanto para o INSS, essa alíquota de contribuição foi reduzindo ao longo do tempo. A primeira mudança ocorreu quando uma determinada lei baixou para 11% a contribuição do autônomo, com uma condição: ele só poderia pagar no salário mínimo. Portanto, quem quer se aposentar com valores maiores, 20%. Quem aceita se aposentar no salário mínimo, 11%. Não bastasse, mais alguns anos e uma nova lei criou a figura do MEI, o microempreendedor individual, reduzindo essa alíquota para apenas 5%. A criação do MEI foi uma forma que o governo federal encontrou de incluir no sistema previdenciário todos aqueles autônomos que estavam na informalidade, trabalhando frios. Um mar de pessoas. Manicures, motoboys, pedreiros, caminhoneiros, carpinteiros, barbeiros, todos trabalhando frio. O governo tinha um número na mão: 60% dos autônomos não pagavam INSS. E a lei que criou o microempreendedor individual, ela veio muito benéfica para essa população, porque a alíquota de 5% é a menor que existe hoje para os segurados do INSS. É importante dizer que se você está recolhendo na alíquota de 11% ou de 5%, você não se aposentará com valores maiores do que o salário mínimo. E aí compensa fazer um cálculo se é melhor você aumentar o patamar de contribuição e quanto dará o valor da aposentadoria. Afinal de contas, hoje 70% das pessoas recebem benefícios de salário mínimo. E no caso da contribuição do MEI, especialmente, que é só 5%, você recupera brevemente, com 2, 3 anos de aposentadoria, tudo aquilo que você já pagou. O fato é que se faz necessário fazer um planejamento previdenciário. Não perca dinheiro com o INSS. Veja o que compensa e o que será melhor no médio e no longo prazo para você. Você que quer saber mais informações sobre a Previdência Social, o INSS e o direito previdenciário, principalmente quem paga através do carnê autônomo ou MEI, acompanhe o nosso quadro aqui na TV Evangelizar. Olha só, tudo isso que o Fabrício falou cai exatamente no que a gente vem sempre orientando vocês. Inclusive, eu vou chamar uma reportagem agora que trata exatamente desse tema. Você sabia que mais da metade dos brasileiros admite que sabe pouco ou quase nada de educação financeira? Mas onde está o problema? Tem gente culpando as escolas. Mas deixa eu fazer um alerta. A Febraban mostra que 55% da população tem dificuldade de lidar com o próprio dinheiro. Tem dificuldade de fechar o mês nas contas.
E isso está muito atrelado a todas as políticas públicas as quais nós passamos todos os dias, né, com toda a dificuldade financeira que nós passamos todos os dias, mas também está ligada a uma questão muito importante, educação em casa. E aí, você está preparando o seu filho para esse futuro financeiro? O Lucas Marconsoni preparou uma reportagem que mostra um pouquinho de como a gente pode começar pequenas mudanças para grandes soluções. Vamos ver. O brasileiro sabe que precisa cuidar do dinheiro, mas na hora de equilibrar as contas, a teoria e a prática parecem não falar a mesma língua. Uma pesquisa do Observatório Febraban traz um alerta preocupante. 55% da população admite saber pouco ou quase nada sobre educação financeira. Nas ruas, a população confirma essa realidade, enquanto alguns confessam que o dinheiro desaparece antes mesmo do fim do mês. Outros admitem que nunca receberam qualquer orientação sobre como usar o cartão de crédito ou planejar o futuro. Qual que é a sua principal dificuldade que você acha na educação financeira? É o guardar o dinheiro? É questão de juros compostos, cartão de crédito? Como é que é? Cartão de crédito, mais ou menos, tem um pouco de dúvida aí. O erro mais comum é tratar o limite do cartão como uma extensão da renda. O cartão de crédito, ele não aumenta o poder de compra, ele apenas antecipa o consumo. Quando a pessoa usa o limite como se fosse o próprio dinheiro, né, disponível, cria uma falsa sensação de capacidade de pagamento, ou seja, capacidade financeira. E a grande dificuldade relatada pela maioria é a falta de clareza com conceitos básicos, por exemplo, juros e controle de gastos. A grande maioria aprendeu a lidar com as finanças na marra. Embora o levantamento mostre que 75% das pessoas afirmam dar atenção ao controle das finanças, o especialista destaca que prestar atenção é diferente de compreender as ferramentas. É mais uma questão de como tomar decisões conscientes dentro da realidade de cada um. Quanto menor a renda, é claro, o desafio é maior, nós precisamos de mais estratégia para se organizar. E é justamente nesses casos que planejamento faz ainda mais diferença. Então, se planeje. E para quem deseja sair do ciclo de endividamento ainda em 2026, o caminho começa pela desmistificação. A orientação é clara: educação financeira é para qualquer nível de renda. O segredo está em hábitos simples. Anotar todas as despesas pelo período ali de 30 dias. Qualquer gasto, anota. Isso cria uma consciência financeira. Depois, organizar em 3 categorias todas essas despesas anotadas. Aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é supérfluo. O primeiro pilar é o controle de gastos. O segundo pilar é a reserva de emergência. E o terceiro pilar é o planejamento das metas, os objetivos que você quer alcançar. Ai, meu Deus do céu, é difícil, gente. Eu tô aqui respirando fundo junto com vocês, porque não é fácil. Mas a gente precisa dar um jeito. A gente precisa encontrar uma solução. E a solução, muitas vezes, o que a maioria das pessoas faz é arranjar um segundo, um terceiro trabalho, né? Ocupar mais horas de trabalho para tentar ter uma renda maior. Só que não tem esse controle dos gastos. Se a gente começar a olhar lá atrás o que a gente está gastando, talvez a gente consiga ter tempo para viver, para curtir nossa família e consiga manter as contas em dia. Vamos pensar. Combinado? Vamos agora com Vitai Gold para a gente continuar por aqui que tem muito mais. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine
acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como Mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Gente, tava tão bom esse programa que eu queria mais uma horinha. Vocês não queriam? Que tal? Topam? Acabou, meus queridos. Um beijo gigante pra vocês. Eu fico por aqui. Você continua com a programação da TV Evangelizar e amanhã eu tô aqui de volta, combinado? Um beijo, a gente se vê.